Eu vou até um pouco mais longe. Essas 10 dimensões são importantes para qualquer pessoa na vida, na nossa visão, né? Então, nós vamos varrer essas 10 dimensões, falando um pouquinho, e a cada dimensão a gente vai associar uma competência, que esse é o tema da nossa fala, competências importantes para o empreendedor. A primeira das 10 dimensões importantes para o empreendedor é a dimensão da educação. Educação é uma dimensão fundamental para um líder empreendedor. Ele tem que ter clareza da importância da educação. E foi interessante que hoje de manhã, quem assistiu, o deputado Júlio Lopes falando, eu fiquei impressionado que ele começou a mencionar algumas pessoas, vocês que estavam aqui, que estão hoje trabalhando com ele. Pessoas jovens, mas com uma formação muito sólida, quase todos PhDs, pelo que ele comentou. 24 anos já com doutorado. Impressionante. Então, isso mostra a preocupação do deputado com a educação. Então, ele busca pessoas com formação, né? E a essa dimensão da educação, nós vamos associar uma competência que é assegurar a educação no ambiente que você trabalha. Como é que você pode fazer isso? Uma coisa que está ligada a isso é a questão de dar feedback, tá certo? Um líder que está preocupado com essa dimensão, ele está o tempo todo preocupado em dar feedback para as pessoas da sua equipe. Feedback para o crescimento de cada uma das pessoas. Feedback é alimento, se você souber interpretar dessa forma. Muita gente não gosta muito de receber feedback. Curiosidade, quem é que gosta de receber feedback e quem não? Quem gosta primeiro? Muito legal. Quem não gosta de receber? Ninguém levantou a mão. Mas, na prática, a gente acaba vendo que muitas pessoas, talvez até que não tenham levantado a mão, quando recebem um feedback, às vezes reagem um pouco. Por que as pessoas reagem a um feedback? Às vezes. Alguém quer falar? Oi? Sai da zona de maravilha. Como é seu nome? Michele, maravilha. Sai da zona de conforto. Isso mexe dentro, a pessoa se sente mal. Mas se você entender que feedback é um alimento para você, você vai sempre receber. Por mais que te incomode, você vai processar aquilo. Se não fizer sentido, desconsidera, mas, na maioria das vezes, tem algum sentido e você pode aproveitar alguma coisa disso. Então, a primeira dimensão é a dimensão da educação. Um líder empreendedor tem que saber que educação é fundamental para ele e para a equipe que trabalha com ele, enquanto empreendedor. Então, assegurar a educação é a competência associada à dimensão da educação. A segunda dimensão é a dimensão da inovação. Essa dimensão é fundamental para o empreendedor, tá? A essa dimensão da inovação, obviamente, a competência é a competência de inovar. Nós estamos vivendo num mundo onde as mudanças acontecem de forma exponencial. Qual é a diferença de mudança no mundo de hoje para mudança no mundo de 100 anos atrás? Qual é a diferença? Há 100 anos atrás mudava? As coisas mudavam? Mudavam. Mas qual é a diferença da mudança de 100 anos atrás para a mudança de hoje? Velocidade. A velocidade aumentou assustadoramente. E isso mexe demais com as pessoas. Tem muitas pessoas que, eu diria, quase que não estão sobrevivendo a essa velocidade de mudança. Porque a velocidade de mudança gera ansiedade, gera estresse, se você não souber lidar com isso. Tá certo? Para você ter um ambiente saudável de inovação, você tem que saber que a diversidade é muito importante para você assegurar inovação. A inovação não acontece no meio de pessoas que só pensam igual. Então, é importante haver diversidade. E eu vou trazer um conceito que eu não sei quem já trabalhou com ele, o conceito de inteligências múltiplas do Gartner. Alguém já ouviu falar nisso? Eu vou passar rapidamente. Na década de 80, uma pessoa chamada Howard Gardner introduziu o conceito de inteligências múltiplas. Ele diz o seguinte: não existe um único tipo de inteligência, existem vários tipos de inteligência. E eu vou passar rapidamente as inteligências do Gardner. Quando Gardner escreveu o primeiro livro, ele falava em 7 inteligências.
Logo depois, ele produziu um segundo livro, quando ele passou a falar sobre 9 inteligências. Eu vou passar rapidamente cada uma das inteligências da visão do Gardner, e depois eu vou falar um pouco que inteligências serão importantes para o século XXI. Algumas outras que não foram contempladas por Gardner e que algumas pessoas estão falando, alguns autores estão falando sobre essas inteligências. Tá certo? A primeira inteligência, não a primeira em importância, todas são igualmente importantes, porque depende daquilo que você vai trabalhar. Vou botar meu relógio aqui para não ficar olhando o pulso. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática. Quem assistiu hoje de manhã, a Priscila, quando ela entrou na origem da palavra linguística, vocês lembram que ela falou sobre a origem da palavra linguística? Logística, perdão, logística. A origem da palavra logística está associada à lógica, matemática, e está associada a essa inteligência. Depois a palavra logística ganhou uma dimensão muito maior do que simplesmente isso, né? Então, a primeira inteligência, na visão do Gardner, é a inteligência lógico-matemática. Quem é que tem essa inteligência ou precisa ter essa inteligência bem desenvolvida? Quem precisa? Todos, mas talvez alguns muito mais, dependendo da profissão que você escolheu na vida. Um engenheiro é fundamental ter uma inteligência lógico-matemática. Para outras profissões, talvez não seja tão importante assim. E eu faço questão de ressaltar, porque eu sou muito, talvez seja... Bom, aqui nessa sala, certamente eu sou com mais idade de todo mundo, disparada. A maioria aí poderia ser meu filho. Tem idade para ser meu filho. Mas, na minha época de estudante, lá pelos meus 17, 18 anos, quando estava me preparando para a universidade, né, tinha um teste chamado teste de QI. O teste de QI media, mas ele media um tipo de inteligência, que era a inteligência lógico-matemática, que era muito valorizada naquela época. O Gardner foi muito importante porque ele mostrou que essa não é a única inteligência, nem é a mais importante. E eu me sinto à vontade ao dizer isso porque eu sou engenheiro de formação, eu estudei muito matemática, durante muitos anos eu estudei profundamente matemática. Hoje eu me afastei completamente porque eu estou envolvido com gestão, estratégia e liderança. Então, hoje eu não estou mais nesse mundo da matemática, né? Mas era inteligência supervalorizada, isso na década de 60, com certeza. Tá? Mas o que o Gardner diz é que existem várias inteligências. Além da lógico-matemática, tem inteligência verbal-linguística. Para quem é importante essa inteligência? Para quem é importante essa inteligência? Professor é fundamental. Quem mais? Empreendedor, legal. Para o empreendedor, ele é muito importante, porque ele vai ter que vender seus negócios. Principalmente quando ele está começando, ele tem que convencer as pessoas. Então, ele tem que ter inteligência verbal-linguística. O advogado tem que ter inteligência verbal-linguística. Né? Um advogado é fundamental para defender uma causa. Tá certo? Por exemplo, oi? Casamento. Aí já está entrando num campo aí que depois pode conversar. Legal? Então, a outra inteligência, e eu insisto, é a segunda, mas não é a segunda importância. Para um advogado é muito mais importante a verbal-linguística do que a lógico-matemática. Para um engenheiro, em princípio, a mais importante é a lógico-matemática do que a verbal-linguística. A terceira inteligência, na visão do Gardner, é a inteligência visual-espacial. O que é essa inteligência visual espacial? O que é isso? Quem precisa ter essa inteligência bem desenvolvida? Piloto, claro, piloto. O motorista, hoje, na verdade, facilitou muito, porque hoje existe o Waze, existe Maps. Mas no passado não existia nem o Waze, nem Maps. O cara precisava ter uma inteligência visual espacial para quê? Para se deslocar na cidade, sem se perder. Claro, legal ou não? Que profissão? Uma profissão, além dessas que a gente mencionou, uma profissão que você tem que fazer curso universitário, que a inteligência visual espacial é muito importante. Quem é que me diz? Arquiteto? Exatamente. O artista plástico, a inteligência visual espacial para essas profissões é fundamental, a visual espacial. A quarta inteligência, na visão do Gardner, é a inteligência musical.
No Brasil, exemplos de inteligência musical. O Brasil é poderoso nesse quesito? Tem muita gente com inteligência musical no Brasil? Não, atualmente não. Você acha que atualmente não? Já teve mais, você acha, né? Mas nós temos, assim, pessoas incríveis, né? No Brasil. Incríveis de inteligência musical. Eu diria que o Brasil, na verdade, é um dos países, talvez, de maior nível de inteligência musical no mundo, hein? É que nós temos hoje vários tipos de música e alguns não gostam de alguns tipos de música, que muita gente no mundo gosta, né? Então, nós temos vários exemplos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Luiz Gonzaga. Nós temos exemplos incríveis de inteligência musical. Eu convivi muito tempo com uma pessoa da periferia de São Paulo que falava muita coisa errada, ela teve um nível de educação baixo, mas era um gênio musicalmente. Um gênio. É impressionante o que ele fazia. Ele tocava mais de 10 instrumentos musicais, mais de 10. E ele dizia para mim o seguinte: se você me der um instrumento musical que eu nunca vi, em 2 dias eu vou tocar. O que é isso? Inteligência musical. Ele começava a mexer lá nas cordinhas e tocava piano, como tocava também percussão, tudo. Inteligência musical. Legal? É um outro tipo de inteligência. O que é mais importante? Depende. Você pode dizer que a inteligência lógico-matemática é mais importante que a inteligência musical? Não pode dizer isso. Depende do que você vai fazer. Legal? A outra inteligência é a inteligência sinestésica corporal. O que seria inteligência sinestésica corporal? Quem é que tem no Brasil exemplo de inteligência sinestésica corporal? Acabou nesse domingo os Jogos Pan-Americanos e o Brasil foi recordista completo de medalhas, né? E teve algumas modalidades que deram várias medalhas para o Brasil, que tem a ver com essa inteligência. Que modalidade esportiva foi essa? Hein? O que é inteligência? Vocês sabem o que é sinestésica corporal? Sabem? Corpo. Saber lidar com o corpo. Em que profissões essa inteligência é importante? Oi? Que tipo de atletas? Oi? Ginástica olímpica. No futebol, essa inteligência é importante? Claro que é. Fundamental. É interessante, né? Alguns exemplos no Brasil de inteligência sinestésica corporal: Garrincha, Pelé. Vocês sabem que, antes da Copa de 70, os russos filmaram para passar em câmera lenta para saber o que ele fazia com o corpo, como é que ele conseguia passar por todo mundo, driblar todo mundo. Inteligência sinestésica corporal. Filmaram, refilmaram em câmera lenta para tentar parar o Pelé. Conseguiram? Não. Era um gênio. Inteligência sinestésica corporal. Oi? Legal demais você trouxe isso aqui. Ele era genial também na visual espacial. É importante para um jogador de futebol também? Principalmente em que posições? Qual é a posição que a visual espacial é mais importante de todos? Qual que vocês acham? A maioria aqui é muito jovem e não viu o Gerson jogando. Gerson jogava onde? Meio de campo. Por que a visual espacial é muito importante para quem está no meio do campo? Que ele conseguia jogar a bola na cabeça do cara, de cara para o gol. Inteligência visual espacial. E Pelé tinha isso muito. Além da sinestésica corporal, ele tinha inteligência visual espacial. Sabia se colocar em campo, se posicionar. Legal ou não? Então, lógico-matemática, verbal, linguística, visual, espacial, musical, sinestésica corporal. O que mais? Inteligência interpessoal. O que seria inteligência interpessoal? O que é inteligência interpessoal? Saber lidar com as pessoas. Entender de gente. Entender como gente funciona. Eu quero dar um destaque para ela, porque a gente vai conversar muito sobre ela e a importância dessa inteligência. Interpessoal. Tem uma outra inteligência, que é a inteligência
intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? Saber lidar consigo mesmo. Será que é fácil saber lidar consigo mesmo? Será que a gente sabe lidar com a gente? Se a gente soubesse lidar com a gente, vou dizer uma coisa para vocês, a gente nunca perderia calma em nenhuma situação. Se a gente soubesse lidar com a gente, nada iria tirar a gente do sério. Porque a gente saberia exatamente por que aquilo estava incomodando com a gente teria capacidade de se tranquilizar e não reagir, muitas vezes de forma agressiva, quando reagimos, quando alguma coisa nos incomoda. Isso é inteligência intrapessoal. É interessante, o Gardner trouxe esses conceitos e depois, na década de 90, meados mais ou menos da década de 90, surgiu um livro que foi um best-seller, produzido pelo Daniel Goleman. O nome do livro é Inteligência Emocional. O que o Goleman fez? Ele juntou esses dois conceitos, inteligência interpessoal e intrapessoal, e chamou de inteligência emocional. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, que tipo de inteligências, na visão do Gardner, ele tem? Tem a intra e tem a inter. Uma pessoa que se conhece bem e entende de gente, dizem que a gente diz que ele tem uma inteligência emocional alta. Eu quero chamar a atenção, juntar a inteligência inter e intra. Eu gosto de separar as duas, é assim que o Gardner trouxe, separou as duas inteligências, porque essa inteligência vai ser cada vez mais importante no século que nós estamos vivendo. É isso que diferencia o homem da máquina. Certo? A máquina não tem inteligência emocional. Não tem. Isso a inteligência artificial, pode ser que eu me engane, mas não vai conseguir substituir o homem. Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, se preferirem juntar as duas e chamar de inteligência emocional, como Goleman chamou e como alguns chamam também, inteligência emocional. Depois, essas eram as 7 primeiras inteligências que estão no primeiro livro do Gardner. No segundo livro, ele colocou mais 2 inteligências, que são a inteligência ecológica. O que seria inteligência ecológica? E quem é que é importante que tenha essa inteligência bem desenvolvida? O que seria inteligência ecológica? Alguém consegue me dizer? Está ligado à questão ambiental. Uma pessoa inteligente ecologicamente é aquela pessoa que se enxerga como parte do meio ambiente, porque nós somos parte disso. Nós somos parte disso aí. Tá certo? Os biólogos precisam ter inteligência ecológica. E cada vez mais as organizações vão precisar ter profissionais com alto nível de inteligência ecológica, para pelo menos tentar contaminar isso dentro das organizações. Porque hoje está se falando muito em ESG. E de meio ambiente, de environment, S de social, G de governança. Tá certo? Cada vez mais as organizações procuram entrar no mundo ESG. E a última inteligência, o que o Gardner chamou de inteligência espiritual. Quem é capaz de me dar exemplo de pessoas no mundo com inteligência espiritual na visão de vocês? Ou na história da humanidade, ou hoje, exemplos de inteligência espiritual. Gandhi, que maravilha de exemplo. Gandhi é um exemplo de inteligência espiritual. Ele conseguiu a liberdade da Índia sem violência. Inteligência espiritual. Até porque, se ele tomasse a decisão de conseguir a libertação da Índia dos ingleses, ia morrer gente demais. Inteligência espiritual. Além de Gandhi, outros exemplos de inteligência espiritual. Jesus Cristo. Quem mais? Oi? O atual Papa Francisco é um super exemplo de inteligência espiritual. Como eu posso falar também de Chico Xavier, como eu posso falar de Madre Teresa de Calcutá e outros exemplos que a gente tem. Como a gente pode falar, talvez, de Dalai Lama também. Porque inteligência espiritual não necessariamente está preso à religião. Eu posso ter religiosos de baixa inteligência espiritual, mas, felizmente, a gente tem pessoas ocupando posições chaves nas religiões com pessoas com alta inteligência espiritual. Tá? Então, na visão do Gardner, ele estudou muito isso na década de 90, na década de 80, são as 9 inteligências. Mas eu queria dar um destaque para outras inteligências que serão importantes no século XXI. Eu queria dar um destaque para interpessoal e intrapessoal, porque essas duas
Se vocês quiserem chamar as duas juntas de inteligência emocional, como eu já comentei, tudo bem. Elas vão ser importantíssimas. E estudiosos dizem, para líderes de grandes organizações, talvez sejam as duas inteligências mais importantes para um grande líder. Um grande líder é uma pessoa que lidera pessoas. Essas inteligências talvez sejam muito mais importantes do que outras quaisquer, porque eles precisam saber lidar com gente. Eles precisam saber fazer com que a equipe funcione. Na medida que você vai subindo na organização, as competências técnicas passam a ser cada vez menos importância no contexto global. Você precisa saber fazer com que a equipe funcione, para saber assegurar que as coisas de fato aconteçam dentro da organização. Daí a importância da inteligência intrapessoal e interpessoal, ou inteligência emocional, se vocês quiserem. Eu vou trazer para vocês, para introduzir esse conceito de algumas inteligências, outras inteligências importantes, eu vou trazer a vocês um vídeo, que a gente fez uma ediçãozinha de 4 minutos, é um TED, onde vocês vão ver um menino na África. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que vocês perceberam? Que tipo de inteligência esse menino tem? E, na visão de alguns, essa talvez seja uma das mais importantes inteligências para o século XXI. Eu já vi algumas pessoas, que eu leio muito sobre esse assunto, que consideram que essa inteligência vai ser a inteligência mais requisitada pelas organizações no século XXI. Mas vamos assistir esse menino, é um TED, ele é longo, depois vocês podem ver o TED inteiro. A gente fez uma edição para compactar, aqui são talvez eu entre com mais alguns videozinhos para vocês, mas todos videozinhos bem curtos. Vamos assistir o Richard Tureri, e a pergunta que fica é: qual é a inteligência desse menino? This is where I live. I live in Kenya, at the south parts of the Nairobi National Park. Those are my dad's cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park. Nairobi National Park is not fenced in the south where I live, which means wild animals like zebras migrate out of the park freely. So predators like lions follow them, and this is what they do. They kill our livestock. This is one of the cows which was killed at night, and I just woke up in the morning and I found it dead, and I felt so bad because it was the only bull we had. My community, the Maasai, we believe that we came from heaven with all our animals and all the land for herding them, and that's why we value them so much. So I grew up hating lions so much. The Morans are the warriors who protect our community and the livestock, and they were so upset about this problem. So they killed the lions. It's one of the 6 lions which were killed in Nairobi. And I think this is why the Nairobi National Park lions are few. So a boy from 6 to 9 years old in my community is responsible for his dad's cows. And that's the same thing which happened to me. So I had to find a way of solving this problem. And the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire. But I came to realize that that didn't really help, because it was even helping the lions to see through the caution. So I didn't give up. I continued. And the second idea I got was to use a scarecrow. I was trying to trick the lions that I was standing near the caution. But lions are very clever. They will come the first day and they see the scarecrow and they go back. But the second day, they'll come and they say, this thing is not moving here, it's always here. So it jumps in and kills the animals. So one night, I was walking around the cowshed with a torch, and that day, the lions didn't come. And I discovered that lions were afraid of a moving light. So I had an idea. Since I was a small boy, I used to work in my room for the whole day. And I even took apart my mom's new radio. And that day, she almost killed me, but I learned a lot about electronics. So
I got an old car battery, an indicator box. It's a small device found in the motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left. It blinks, and I got a switch where I can switch on the lights on and off. And that's a small torch from a broken flashlight. So I set up everything. As you can see, the solar panel charges the battery, and the battery supplies the power to the small indicator box. I call it a transformer. And the indicator box makes the lights to flash. And as you can see, the bulbs face outside because that's where the lions come from. And that's how it looks to lions when they come at night. The lights flash and trick lions that I was walking around the cow shed, but I was sleeping in my bed. Thanks. E aí? Qual a inteligência desse menino? Segundo alguns, essa vai ser a mais importante inteligência e é o que as organizações para contratar pessoas vão tentar identificar se a pessoa tem esse tipo de inteligência desse menino. Que inteligência esse menino tem? Autodidata, sim. Para quê? Mas não é essa a inteligência. Eu quero dar um destaque a isso. Você pode ser um autodidata e pode não ter essa capacidade que esse menino tem. Porque é impressionante. Ele foi um autodidata, como você está dizendo, mas o que ele fez com isso? Legal. Mas ele entrou com alguma coisa a mais. Ele não desistiu, legal, mas ele está criando coisas. Inteligência criativa. Então, a gente vai falar agora sobre algumas outras inteligências, além das do Gardner. A gente poderia até olhar as do Gardner e tentar enxergar isso, mas talvez valha a pena destacar essa inteligência que alguns chamam de inteligência criativa, que esse menino tem. Agora, para você desenvolver a inteligência criativa, você precisa o quê? Ter interesse por várias áreas de conhecimento. Comece a ler sobre vários assuntos diferentes, porque é isso que vai permitir que você possa ser muito mais criativo. Vamos lá? Inteligência criativa. Legal? Uma outra inteligência, e esse nome talvez você não encontre em nenhum lugar, porque de alguma forma eu criei, e para mim é a inteligência mais importante para o futuro, que eu chamo de inteligência mutatória. O que seria inteligência mutatória? Oi? Claro, é exatamente isso. Por que eu considero essa inteligência talvez a mais importante no mundo de hoje? Lembra a pergunta que eu fiz no início? Qual é a diferença da mudança hoje para a mudança de 100 anos atrás? Velocidade, vocês mesmos disseram. Então, eu preciso ter esse tipo de inteligência para fluir muito mais num mundo que está mudando de forma cada vez mais rápida. Inteligência mutatória. E essa foi a razão da dificuldade que muitas pessoas tiveram para conviver na pandemia. Quando tiveram que, de repente, ficar em casa, não estavam preparados para ficar em casa tanto tempo, se isolar tanto tempo. Foi um momento de maior ansiedade e depressão na humanidade. 2020 foi terrível. Nós tivemos um nível de suicídio brutal no mundo. Por quê? As pessoas com dificuldade de se adaptar àquela mudança que estava acontecendo no mundo. Então, inteligência mutatória, inteligência para mudança. Na minha visão, a inteligência mais importante no mundo que nós estamos vivendo. Outras inteligências, a inteligência criativa, mutatória, outra inteligência, vamos lá. Travou. Sim, mas num outro nível, né? Porque Darwin analisa determinados aspectos da evolução humana. Mas hoje, na verdade, se você parar para pensar, é claro, mas se você parar para pensar, há 30 anos atrás, não tinha internet nesse nível, não tinha o Waze,
não tinha o WhatsApp. É impressionante o que nós estamos vivendo de mudança. Muitos de que estão aqui já são dessa geração que já nasceu com essas coisas, mas eu não nasci com nada disso. Eu não nasci com o WhatsApp. O meu computador, na época de universidade, era um computador que era muito menos poderoso do que um celular desse aqui. Esse celular é muito mais poderoso do que o computador que eu tinha na universidade para atender todo mundo da universidade. Isso aqui tem muito mais capacidade do que um computador daquela época. Tá certo? Então, essa é a inteligência mutatória. Inteligência para mudança. Tudo bem? Um minutinho que deu uma congelada lá, mas a gente volta e vai continuar a conversar. Eu vou falando, depois, se for o caso, a gente projeta. Além dessas duas inteligências, criativa e inteligência mutatória, eu quero falar na inteligência interartificial. O que seria inteligência interartificial? Significa lidar com a máquina. Hoje, por exemplo, tem pessoas da minha geração que não usam o WhatsApp ainda, que têm uma dificuldade enorme de entrar nesse mundo mais virtual. Ele vai ser fundamental para todo mundo. Não tem jeito. Você pode conhecer mais ou menos, mas todo mundo tem que ter algum tipo de envolvimento com isso. Hoje, o que a gente tem de eventos que são online, não são presenciais, esse evento aqui é presencial. Mas muitos eventos você assiste online, você tem que saber entrar no Zoom, você tem que saber compartilhar, fazer coisas. Inteligência interartificial. Oi? Perdão? Cardápio, exatamente. Você vai no restaurante, tem restaurante que não tem mais cardápio direto, você tem que ir lá ler. Para muitas pessoas isso é um grande desafio. Não gostam. Pessoas da minha geração não gostam de cardápio. Que você vai lá, tem que escanear, tem que ver. Não gostam. E eu quero falar sobre uma outra inteligência, que é a inteligência lúdica. É a inteligência para o lúdico, que tem que estar presente também nas organizações. Então, além das inteligências do Gardner, eu trouxe essas inteligências para vocês. Legal? Quero falar sobre uma outra dimensão. Vou voltar às dimensões. Que dimensões eu falei? Já falei sobre a dimensão da educação, falei sobre a dimensão da inovação, e eu quero falar agora sobre... Teve uma outra inteligência que eu não comentei, que é a inteligência intuitiva. O que seria intuição? O que é intuição? Intuição é um conceito que eu teria que ter um pouco mais de tempo para aprofundar. Mas intuição, eu posso dar um exemplo de uma pessoa extremamente intuitiva, foi Einstein. Einstein intuiu toda a teoria da relatividade. Intuiu toda a teoria da relatividade. E depois levou anos para provar. Aquilo que veio, ele disse, não, isso aqui funciona dessa forma. E tem várias pessoas que têm essa capacidade. No passado se dizia que intuição era coisa de mulher. E quando se dizia intuição era coisa de mulher, com que sentido se falava isso? A mulher percebe detalhes que os outros... Mas, na verdade, no começo, quando se usava isso, se usava até de forma pejorativa. Hoje, já mudou muito. Existem algumas executivas, por exemplo, Magazine Luiza, a Luiza do Magazine Luiza é uma pessoa altamente intuitiva. Então, hoje, a intuição está sendo muito mais valorizada. Aquilo que já foi ridicularizado por alguns homens, por uma visão extremamente machista, hoje está sendo cada vez mais valorizado. Cada vez mais executivos dizem, eu decido com base na razão, mas decido também com base na intuição. Já se você vai conversar com a Luiza, ela vai dizer, todas as minhas decisões são com base na intuição. E a Magazine Luiza foi uma das organizações que mais cresceu no país. Ela toma decisões com base na intuição. Então, vem do nada. Aquilo que vem e você honra. Legal? Vamos para uma outra dimensão, que é a dimensão da ação, que foi muito comentada hoje de manhã pelo Rafael Ponzi, pelo André, também da Logística Brasil. Ele falou muito da importância da ação.
hoje de manhã, né? Então, a dimensão da ação, você precisa ir para a ação. Um líder empreendedor precisa ir para a ação. Tá certo? Não adianta você fazer só planos e projetos. Se você ficar nos planos e projetos, nada vai acontecer. Então, eu queria dar destaque para essas falas de hoje de manhã, que estão completamente sintonizadas com aquilo que a gente está trazendo, a importância da ir para a ação. O empreendedor tem que ir para a ação, não basta ficar no papel. Ficou no papel, tudo, o papel contempla tudo. É na ação que as coisas se concretizam. Então, eu queria entrar com uma outra dimensão, além da ação, que é a dimensão do invisível. Quantos de nós estamos atentos a essa dimensão do invisível? O quanto a gente está atento para essa dimensão? Ou a gente só está atento para aquilo que está nos livros, aquilo que está nos papéis? Muito bom. Mas tem coisas que não estão nos livros e não estão nos papéis. A gente precisa perceber aquilo que não está no campo do visível. Tem um rabino carioca chamado Newton Bonder, que ele diz o seguinte: todo problema tem 4 dimensões, que é o aparente do aparente, o oculto do aparente, o aparente do oculto e o oculto do oculto. Como é que eu consigo acessar todas essas dimensões? E até para falar sobre a dimensão do invisível, vou trazer uma pessoa tocando um instrumento que talvez alguns de vocês conheçam. É um videozinho curtinho de 3 minutos e alguma coisa, mas vale a pena, de um instrumento musical. Uma pessoa que tem acesso à dimensão do invisível. Legal? Vamos assistir esse vídeo e a gente volta a conversar.
Curiosidade. Quem conhece esse instrumento ou conhecia esse instrumento? É o teremim. Quem falou teremim? É o teremim. Tem quase 100 anos esse instrumento. Onde é que a mulher está tocando? Onde é que está a corda? Vocês acham que ele é tão fininha que só a gente não enxerga? Não existe. Ela está tocando aonde? No invisível. Né? Um instrumento dificílimo de ser tocado. Você tem que ter uma sensibilidade incrível para trazer uma música com essa qualidade, tocando aonde? No invisível. O quanto a gente dá importância àquilo que não é visível aos nossos olhos. O quanto a gente toma decisão, e eu diria o seguinte, um líder cada vez mais tem que estar atento a outras dimensões, que não só a dimensão do visível. É perceber que existe um clima diferente no ar, saber que tem que tomar uma atitude, tem que decidir, tem que provocar uma conversa, um diálogo, para resolver alguma coisa que não está sendo dita, mas que está se percebendo que não está bom. Entrar na dimensão do invisível, cada vez mais importante. Né? Então, perceber o invisível. A outra dimensão, que foi muito mencionada hoje de manhã, é a dimensão da comunicação. Esse tema foi mencionado por muitos hoje de manhã. O Felipe, vocês viram, falou muito sobre a comunicação. O deputado Júlio Lopes insistiu, inclusive ele deu até o exemplo. Eu estou falando aqui em pé, com o meu pessoal da área de comunicação diz que eu tenho que falar em pé. E realmente faz diferença, né? Você se comunicar dessa forma. A Priscila entrou muito forte com esse tema hoje de manhã também, ela falou muito da importância do diálogo. Então, a importância da comunicação ela é fundamental. E a competência associada à comunicação é comunicar. E para quem quer entrar mais fundo no tema da comunicação, eu vou citar um livro que a gente fala muito no nosso programa, no Líderes Empreendedores. O logo do Líderes Empreendedores é mais ou menos esse, ele só fica mais redondinho, porque aqui a tela está mais expandida, mas é uma rodinha. Como a tela está mais assim, a nossa rodinha ficou mais alongada. Né? É a dimensão da comunicação e a competência é comunicar. O livro que eu quero mencionar para vocês chama-se Comunicação Não Violenta. É um livro do Marshall Rosenberg. Ele fala sobre uma forma de se comunicar que é extremamente interessante. Tá certo? Que eu recomendo fortemente. Talvez esteja a coisa nem é tão nova assim, né? Começou a ser usado com mais intensidade a partir dos anos 2000, embora ela seja mais antiga, diga. Exatamente. Ela é usada muito para mediação de conflitos. Muito. Talvez fosse o momento de fazer isso, tentar se fazer alguma coisa hoje no mundo, principalmente no conflito do Oriente Médio. E ele é um judeu, tá certo, que desenvolveu essa ferramenta ou essa técnica, comunicação não violenta, que ele é baseada em 4 grandes etapas. Eu não vou aprofundar aqui, porque o nosso tempo é curto. Mas só queria destacar a importância da comunicação, que foi mencionada fortemente por muita gente hoje de manhã. A outra dimensão é a dimensão da estética. Mas estética em que sentido? Só no sentido da beleza? E a beleza é muito importante. Tem um filósofo chamado Domenico De Masi, que faleceu, infelizmente, recentemente, e ele fala sobre a importância da beleza. Mas eu quero falar sobre a estética, a beleza da integração. O líder empreendedor que resolva integrar absolutamente. A competência associada à estética é a competência da integração. Todas essas competências que eu estou mencionando aqui estão no rol do que a gente chama de competência durável. Vocês sabem o que é uma competência durável? O que é uma competência durável? Competência durável é aquela que quanto mais você pratica, melhor você fica nela. Isso que é fascinante. Por exemplo, comunicar. Quanto mais você exercita e está atento à sua comunicação, melhor você vai estar se comunicando. Certo? E isso é uma coisa interessante, mas para a gente entender de comunicação, a gente precisa entender outras coisas. E a gente fala muito isso no nosso programa.
Por que comunicação não é uma coisa trivial? Voltando agora à comunicação. Por que não é fácil a comunicação? Por que a comunicação não é fácil? Porque nós somos diferentes. Nós percebemos as coisas diferentes. Porque somos diferentes. Não existem duas pessoas iguais no planeta Terra. Nem fisicamente, nem aqui dentro. Cada um de nós tem um modelo mental diferente. E por isso enxergamos o mundo de forma diferente. Por isso que a comunicação não é uma coisa trivial. É um tema que precisa ser estudado, porque quem precisa se comunicar com muita gente. Dimensão da estética. Depois nós falamos profundamente numa dimensão fundamental, que é a dimensão da ética, é a outra dimensão, a dimensão da ética. E qual é a competência que nós associamos a essa dimensão da ética? A competência de disseminar. Disseminar o quê? Disseminar valores. Um líder empreendedor tem que estar disseminando valores o tempo todo. Essa é uma competência importante para um líder empreendedor. Tá certo? A disseminação de valores. Estamos falando sobre ética. Não vou conceituar ética, nem fazer a definição de ética aqui agora, embora seja uma coisa que todo mundo tem dentro da cabeça um pouco o que é ética, mas a gente precisaria, para abordar a ética com mais profundidade, falar sobre moral também. Porque esses dois termos são usados da mesma forma, mas, na nossa visão, eles devem ser diferenciados. Uma coisa é moral, outra coisa é ética. A outra dimensão é a dimensão do coletivo. Um líder empreendedor tem que estar preocupado com o coletivo. E uma pessoa preocupada com o coletivo, qual é a competência que nós associamos a essa dimensão do coletivo? A competência de inspirar. E foi interessante hoje de manhã, porque eu assisti várias pessoas falando e falei, caramba, esse cara inspira. Esse cara é inspirador. Nem todo mundo tem essa competência de inspirar. Mas algumas pessoas hoje de manhã que eu assisti falando me impressionaram positivamente por essa competência. E até para trazer esse tema, eu vou trazer um trechinho de um vídeo de um líder inspirador, pelo menos na minha visão, pode ser que vocês não achem, mas foi uma grande liderança que já faleceu não faz muito tempo. Vamos assistir um videozinho de uma liderança política inspiradora. Para isso eu preciso contar a história, eu já vou dizer quem é esse líder, não sei se vocês acham que foi ou não uma pessoa inspiradora, que foi Nelson Mandela. A história de Nelson Mandela, foram feitos vários filmes sobre Nelson Mandela. Um deles, talvez o mais conhecido de todo mundo, é o Invictus. Não sei, quem é curiosidade, quem assistiu Invictus aí? Alguns, eu recomendo fortemente, é uma aula de liderança. Esse filme, quem representa Mandela, quem foi que representou Mandela, vocês lembram? Morgan Freeman, exatamente. Morgan Freeman fez o papel de Mandela. E até como uma curiosidade, muito antes desse filme existir, perguntaram ao Mandela se algum dia fosse feito um filme da vida dele, quem ele gostaria que representasse ele. Você sabe isso? Sabia dessa história? Perguntaram para ele. Falaram, se pudesse ser o Morgan Freeman, eu adoraria. E foi o que acabou acontecendo. Fizeram um filme sobre a vida de Nelson Mandela e o Morgan Freeman interpretou o Nelson Mandela. E eu vou contar uma cena, vou passar uma cena de 3 minutos e pouco do filme, porque tinha um esporte muito popular na África do Sul. Qual era o esporte da África do Sul? Rugby. Era o esporte adorado pelos brancos. Qual era o esporte odiado pelos negros? Rugby. Justamente por ser o esporte dos brancos. E uma das primeiras coisas que Mandela fez foi chamar o capitão do time de rugby da África do Sul, que vai estar representado pelo ator Matt Damon, para uma conversa no gabinete dele. Vamos assistir essa conversa, depois vocês vão me dizer o que vocês acharam dessa conversa. Estamos falando sobre a dimensão do coletivo, sobre a dimensão de inspirar. How do you like your tea, Francois? Just milk, please. The English have given us many things, including rugby. But afternoon tea, that is the greatest. Here we are. Thank you, sir. You have a very difficult job.
I do. I have a trading business. Captain of the Springboks. A very difficult job. Well, not compared to yours, Mr. President. Well, no one is trying to tear my head off while I'm doing mine. Yes, sir. Tell me, Francois, what is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? By example. I've always thought to lead by example, sir. Well, that is right. That is exactly right. But how to get them to be better than they think they can be, that is very difficult, I find. Inspiration, perhaps. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? I sometimes think it is by using the work of others. On Robben Island, when things got very bad, I found inspiration in a poem. A poem? A Victorian poem. Just words, but they helped me to stand when all I wanted to do was to lie down. But you didn't come all this way to hear an old man talk about things that make no sense. No, please, Mr. President. It makes complete sense to me. On the day of a big match, say a test, in the bus on the way to the stadium, nobody talks. Ah, yes. They're all preparing. Right. But when I think we're ready, I have the bus driver put on a song. Something I've chosen, one we all know. And we listen to the words together. And it helps. I remember when I was invited to the 1992 Olympics in Barcelona. Everybody in the stadium greeted me with a song. At the time, the future, our future, seemed very bleak. But to hear that song in the voices of people from all over our planet made me proud to be South African. It inspired me to come home and do better. It allowed me to expect more of myself. May I ask, what was the song, sir? Well, it was in Nkosi Sikelel' Africa. A very inspiring song. We need inspiration, Francois. Because in order to build our nation, we must all exceed our own expectations. O que vocês acharam dessa fala do Mandela? Imagina, você é capitão do time de rugby, recebe um telefonema da secretária do presidente, que o presidente quer conversar com você. Você chega lá, está só você e o presidente, porque ele pediu para a secretária ir para o gabinete. E como é que começa a conversa? Antes de qualquer coisa. O presidente servindo ele. E essa fala desse presidente é incrível. Extremamente inspiradora. Eu, pelo menos, acho. Não sei se vocês também acharam. Tá? E foi aí que começou a mudança na África do Sul. Foi nessa conversa do presidente com o capitão do time dos Springboks que começou a grande virada na África do Sul. Legal? Faltam duas dimensões que eu vou passar rapidamente, que já estou esgotando o meu horário. A outra dimensão, a nona dimensão, é a dimensão da evolução pessoal de cada um. E a competência que eu estou associando à dimensão da evolução é a competência de serenar. Uma pessoa evoluída é aquela que se consegue manter serena em qualquer situação. Essas dimensões, elas estão conectadas de alguma forma também. Elas não são absolutamente independentes. Né? Isso está muito ligado à inteligência espiritual. Uma pessoa evoluída é uma pessoa de alta inteligência espiritual, que não se deixa afetar por coisas pequenas. Uma fechada no trânsito, aí xingando quem fechou você.
Pergunto, quando você é fechado no trânsito, a outra pessoa quis fazer alguma coisa para você, especificamente? Não foi com essa intenção. Mesmo que tivesse sido, você não pode perder a calma por conta disso. Serenar. Uma pessoa evoluída é uma pessoa que consegue serenar em qualquer situação. E a 10ª e última dimensão é a dimensão do futuro. Um líder empreendedor tem que estar atento ao futuro. E qual é a competência que nós estamos associando a essa dimensão? É a competência de criar futuro. Como é que a gente consegue criar futuro? A gente acredita que a gente pode criar futuro? Ou a gente acredita que o futuro vai ser o que vai ser? A gente tem alguma ou não, influência ou não sobre o futuro? Esse é um tema que a gente poderia ficar conversando o dia inteiro. O Mandela, naquela conversa ali com o capitão do time dos Springboks, estava criando o futuro da África do Sul. Porque ele queria construir um país onde negros e brancos convivessem de forma harmoniosa. E ele sofreu muito por isso, porque o que os negros queriam era retaliação, se vingar. E ele ficou 29 anos na prisão, e eu disse que eu não posso levar isso em consideração. Fiquei 29 anos na prisão, mas hoje eu sou presidente da República. Eu tenho que pensar grande, não tenho que pensar em vingança. Certo? Então, essas são as 10 dimensões que eu diria que um líder precisa conhecer. Que tal? Qualquer um de nós precisa conhecer, pelo menos na nossa visão. Tá certo? E qual é a competência que nós associamos a cada uma dessas 10 dimensões? Eu, na verdade, disse que eu ia terminar 5 minutos antes, mas eu tenho mais 2 minutos, pelo menos pelo meu horário aqui, para responder dúvidas de vocês, porque já estou esgotando a hora. Faltam 2 minutos e, se me permitirem mais 1 ou 2, eu uso mais 1 ou 2. Se alguém tiver que fazer alguma pergunta, quiser algum esclarecimento, estou aqui à disposição. Dúvidas? Não tem dúvida? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Ou mais ou menos a metade das duas, né? Ou, na verdade, estão constrangidos de fazer alguma pergunta. É possível um líder ter todos esses... Não, claro que não. Esse super-homem não existe. Como não existe nenhum super-homem que tenha aquelas inteligências todas. Mas o caminho de um líder é desenvolver. Obviamente, ele vai ser melhor em alguma dessas dimensões, dessas competências, mas ser extremamente competente em todas, não. E talvez, dependendo da posição que você ocupe, algumas são mais importantes que outras. Por isso que a gente dá as 10, mas dependendo de onde você estiver, algumas vão ser mais importantes. E é essas que você vai ter que desenvolver. Ou vai procurar desenvolver para ser uma liderança melhor na posição que você está ocupando. Identificado entre essa mais importante. As mais importantes para você. A gente faz até um teste onde cada um se autoavalia para depois definir uma estratégia de aperfeiçoamento. Eu preciso melhorar essa aqui. Tá certo? Um líder, por exemplo, que vai querer fazer uma revolução na organização. Qual é a competência que ele tem que ter grande aí? Inovação. O que mais? Ação. Futuro. Ele vai criar um futuro diferente. Depende. O coletivo. É que, na verdade, muitas vão ser importantes. E aí você tem que ver qual é a mais importante, ou as mais importantes, normalmente não é uma só, quais são as mais importantes nesse momento da minha organização. Diga, por favor. Muito grande. Boa tarde a todos e todas. Eu vejo uma dificuldade muito grande dos líderes atuais lidarem com essa geração nova, porque a comunicação é diferente, todos esses pontos aí são diferentes, né? Principalmente, eu atuo há 18 anos no comércio exterior e eu vejo que houve uma virada de chave, talvez da pandemia para cá, muito grande, né? E a maneira da gente lidar com novos estagiários e tudo, eles vêm com uma outra percepção de vida, outra percepção de trabalho. Aliás, muitos nem querem trabalhar. É uma outra, mas não é certo e errado. É o diferente. Com certeza. Então, queria que você comentasse muito legal. sobre isso. Esse é um tema que daria para a gente ficar o dia inteiro conversando. Porque acontece o seguinte, as crianças estão nascendo de forma diferente. As novas gerações não são iguais às gerações anteriores. Existem crianças nascendo com características diferentes. O que eu preciso entender? Primeiro, eu preciso entender, como líder, que existem essas diferenças. Eu talvez precise mergulhar um pouco no mundo dessas novas gerações para entender
E primeiro aceitar o jeito que eles são e não reagir. Não querer que eles sejam igual a mim, porque eles não vão ser iguais a vocês. É entender. Entender também a linguagem de comunicação deles. Eu diria que é perfeitamente impossível. Se você mergulha em alguns temas que estão presentes nessas 10 dimensões, principalmente o tema do modelo mental. Cada um de nós tem um conjunto de coisas que acreditamos que chamam crenças e premissas, que quando a gente faz o programa, nosso programa é um programa de 8 dias, onde a gente pode aprofundar isso e a gente fala sobre as novas gerações. Quais são as características das novas gerações e como é que um líder pode lidar com essas novas gerações, que são diferentes. Tá? Não é uma coisa trivial, depois podemos conversar um pouco mais no particular, mas é um grande desafio para os líderes hoje. Existem grandes organizações que estão perdendo talentos incríveis justamente por essa questão. Não sabem lidar com esses jovens que são diferentes e que têm um potencial enorme na organização se forem entendidos. Principalmente porque existe um estilo de liderança ainda extremamente autoritário e centralizador. E esses jovens não aceitam isso. Um dos temas que a gente traz no programa é motivação. O que é que motiva? O que essas pessoas querem é mais autonomia. E, na verdade, uma liderança extremamente autocrática, ela não permite esse tipo de autonomia. Por isso que os jovens não ficam nas organizações. Mas eu preciso saber lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar o que está aqui na minha cabeça. Eu preciso mexer com o meu modelo mental para poder entender essas pessoas e saber lidar com isso. Ótimo, essa pergunta sua é ótima. Isso aí dá um evento. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida já? Agora eu já passei 2 minutos do meu tempo. Como é que faz para participar do programa? Depois eu posso divulgar. Eu sempre divulgo, a próxima turma só vai ser em março. Nós normalmente temos 4 turmas por ano do programa. A próxima vai ser em março. Mas depois, se vocês quiserem me seguir no Instagram, quando tem, eu posto. Meu Instagram, bota a tela de introdução, é a Zer Cortines. @Zer Cortines. Se quiserem, a gente sempre projeta lá. Alguma dúvida a mais? Já roubei 2 minutos do meu tempo, né? Mas, tá bom? Prazer enorme estar com vocês, muito bom. Gosto de falar com gente jovem, porque eu sempre tenho coisa a aprender. A gente não teve muita oportunidade de trocar. Eu normalmente não faço eventos só de 1 hora, eu gosto mais tempo para a gente poder trocar mais. Mas é o que é possível num evento desse tipo, não pode ser mais do que 1 hora mesmo. Já ganhei até um tempo muito grande. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.